Olá, paz e graça a todos, tudo bem com vocês? Maravilha? Hoje nós iremos falar da história de José. Não vamos contar a história, mas vamos falar um pouco da sua história, da sua trajetória, que foi muito difícil mesmo, para ele chegar onde ele chegou. Como sempre eu digo, para nós chegarmos aonde chegamos, temos que passar por diversas dificuldades, diversas afrontas, mas alcançaremos a vitória. José foi o filho que Jacó mais amava. Na verdade, a mãe de Jacó, Rebeca, ou melhor, Raquel, era estéril, não podia ter filhos, mas por milagre de Deus nasceu o pequeno José. E assim, o José foi crescendo e com seus 17 anos começou sua jornada, sua grande jornada. Desde pequenininho ele cuidava das ovelhas do seu pai, ia para os campos, cuidar das ovelhas. José tinha 11 irmãos, ou melhor dizendo, tinha 10 irmãos, 11 com ele. Ele era o caçula no momento. Raquel estava grávida ainda do caçula. Mas Jacó o amou. É tanto que por conta do amor de Jacó com José, os outros filhos de Jacó começaram a sentir ciúme deles. Porque Deus deu o dom a José. O dom de interpretar os sonhos. E com isso, vários sonhos José teve e contava para os seus irmãos. E ali os seus irmãos começavam a criar dúvidas. Será que vai ser com a gente? Será que nós iremos se inclinar diante de ti? Será que nossos pais se prostrarão perante ti? Só que José não respondia nada, porque não era o momento ainda. E assim a inveja foi crescendo, foi tomando o coração dos irmãos de José. E ali chegou um determinado tempo que os irmãos de José forjou a morte de José, levando ele para os campos. E lá queriam vender José, porque a inveja, olha o que é inveja, gente, olha o que é inveja. Mas teve um dos irmãos de José que não queria que ele morresse, que era sangue do seu sangue. Então o que foi que eles planejaram? Colocaram José dentro de uma cova e lá aguardava para ver o que iria ser realizado. De repente passou, seu salvo erro, malequitas foram passando, e ali a ideia de um dos irmãos de José era vender José para eles. E ali sucedeu que assim aconteceu, que José foi vendido pelos seus irmãos aos amalequitas. E de lá levaram José para o Egito. E ali os amalequitas apresentaram José a Potifar, o eunuco do rei. O rei quer dizer Faraó. E nessa ocasião, Potifar achou graça de José, que era um jovem perfeito. Naquela época ele já tinha mais ou menos 17 anos. E tinha físico, né? Era, por sinal, um jovem muito bonito fisicamente. E tinha aspecto de trabalho. Então ali Potifar comprou por um bom preço. E José passou a ser escravo do Egito, como outros escravos também. Naquela ocasião, tudo que José fazia, floria. E não sei o que é que tinha naquele homem, que as pessoas do Egito, os homens do Egito, principalmente Potifar, sentia algo diferente nele. Já dá para perceber realmente como Deus está na vida do homem. E ali José foi passando a sua trajetória. E de repente aconteceu que José interpretou o sonho de um padeiro. E aquela notícia chegou aos ouvidos de Potifar. Potifar tomou ciência daquela situação. Num dado momento, Potifar soube que o rei tinha sonhos terríveis que não deixavam ele dormir direito. E só José para interpretar aqueles sonhos. Assim José foi chamado diante do rei
E o rei contou os sonhos que ele teve a José. E José, ali na comunhão, começou a interpretar aqueles sonhos de uma forma que o rei confiou no Deus de José e falou para José: o que faremos agora? Qual a ideia que você tem da gente poder impedir essa revelação, essa interpretação? E José começou a conversar e falar de que maneira o rei deveria fazer para poder evitar aquela seca no Egito, aqueles 7 anos de fome no Egito. E assim foi feito. Então o rei olhou para José e disse: não existe outro homem aqui nessa província que possa cuidar dos meus negócios. Não poderia ser outra pessoa a não ser José. Então ali o rei tirou um dos seus anéis e colocou no dedo de José e nomeou José como governador do Egito. Que maravilha, né? Para quem sofreu tanto, para quem passou por várias provações, por várias humilhações, por não negar o nome do Deus de Israel, José arriscou sua própria vida, mas enfim recebeu o título de governador do Egito. Meu amigo e minha amiga, não adianta lhe incriminar, não adianta lhe humilhar, não adianta fazer de você a menos, não adianta lhe perseguirem, não adianta ter inveja de você. Aqueles que têm inveja de você é porque não pode ser igual a você, não pode ter o que você tem, não pode ter o dom que Deus te deu. Às vezes almeja, às vezes deseja ter esse dom maravilhoso que você tem, mas eles não conseguem. Por isso cria inveja contra você e tenta lhe humilhar, tenta lhe pisar, tenta lhe incriminar. Mas José foi fiel a Deus. Ele guardou a palavra de Deus e por fim disso tudo recebeu honra de governador do Egito. Pense nisso. Não abra mão dos teus perseguidores. Entregue eles nas mãos de Deus e confia que no tempo de Deus Ele te dá a vitória que você sempre espera. No final disso tudo, os irmãos de José achavam que ele estaria morto, mas a profecia que saiu da boca de José diante do rei também chegou às terras de Canaã, onde os pais e os irmãos de José moravam. A fome bateu lá. E para onde ele correu durante esses 7 anos? Para o Egito, onde estava José. E ali se cumpriu a revelação, os sonhos que José teve, quando as estrelas se inclinavam a uma estrela. E justamente isso que aconteceu quando os irmãos de José, sem saber que era rei, que José era o rei, se inclinou diante de José. E ali José contou o seu segredo, contou a sua história. É assim que Deus faz na vida daqueles que são fiel a Deus, que não negam o nome do Senhor e que resiste às tentações, às perseguições, às calúnias, à defamação. Deus torna vencedor. Tá bom? A história é longa, não vai dar para contar detalhes por causa do vídeo. Mas a história de José, 37 de Gênesis, pode começar a ler e ver realmente o que foi que aconteceu com José. Bom, Deus abençoe a todos, segura firme nessa palavra e Deus irá te abençoar grandissimamente. Forte abraço e Deus abençoe.